lá então conhecer um pouco dessa edificação? Oi, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai mostrar um pouco sobre uma edificação que a gente fez, que é essa estufa, que a gente fez ela aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. Essa estufa ela foi pensada para reutilizar materiais, né, que tinham aqui, né, de uma reforma que aconteceu na residência. Então toda a parte de madeira, né, foi reutilizada, né, com baixo impacto, né. Também temos essa linda fachada de terra, né, com geotinta, que também dá uma cara do local, né, para edificação. E a ideia desse espaço, então, é uma estufa mesmo para produzir alimentos. Então, por isso que ela também é translúcida, né, para proporcionar mais iluminação nas plantas internas. Então, a gente vai mostrar um pouquinho mais dela. A gente vai mostrar também um passo a passo de como foi feito, né? A gente gravou todo o processo da construção da edificação e a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva já aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que a gente posta por aqui, né? E não deixe de curtir esse vídeo, né? Isso nos dá muita força. E bora lá então conhecer um pouco dessa edificação? Bora! As madeiras utilizadas aqui, né? Então são os 4 pilares de eucalipto. E todo o resto de caibro e guias foi retirado de uma antiga cobertura que eles tinham aqui. Então, como as placas são super leves, de policarbonato alveolar, a gente fez uma estrutura de cobertura e estruturas laterais também de vedação muito leve, né? Então, a gente fez as vigas com as guias dupladas, né, para dar maior resistência na viga. As treliças também de cobertura, né, a gente também fez com as guias. Aí a gente cortou as guias ao meio, né, e fez ripas para estar recebendo a placa. Aí tinha também esses caibros de 5x8 que também foi utilizado para fazer semi-estruturas, né, de sustentação. Também eles tinham, numa outra reforma, eles tinham guardado essa janela. Super encaixou aqui porque ela é toda vazadinha, que vai auxiliar então na circulação do ar aqui, né? E nos momentos de maior calor aqui no verão a gente consegue abrir ela, né? E ter uma ventilação um pouco melhor, né? Então, aqui na fachada principal a gente tem, além das placas, também uma parede de terra, né? Essa parede, então, ela é uma parede de pau a pique, ou quincha, ou taipa de mão, depende do local, né, conforme ela é chamada. Mas a gente fez uma estrutura com as próprias madeiras aqui também, que foram reutilizadas, e depois fez o preenchimento com o barro, e depois disso, então, fez as camadas de reboco, e por último, então, a gente fez essa pintura em geotinta. A gente coletou as argilas para fazer a geotinta aqui, próximo também, e aí achou várias tonalidades, assim, que deu esse resultado aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a ideia dessa pintura é trazer um pouco do jardim deles para a parede. Aqui é uma área que tem muita vegetação, então acaba tendo muitos animais silvestres, plantas também nativas daqui, como a araucária. Então a gente trouxe um pouco desses símbolos, né, da região para a nossa parede, né? Bom, e agora a gente vai falar um pouco dos processos dessa construção e mostrar o passo a passo conforme os dias que a gente foi executando essa obra. No primeiro dia, fizemos a marcação e logo na sequência já cavamos buraco para receber as sapatas. E ainda conseguimos concretar as sapatas com as ferragens já embutidas. No segundo dia, iniciamos fazendo a forma dos pilares, e na sequência já concretamos, usando um vergalhão para adensar a massa, para ficar tudo bem preenchido. Enquanto aguardávamos o concreto secar, já fomos iniciando a estrutura de madeira, cortando as peças e já aplicando o stain para proteger as madeiras.
Aguardamos 3 dias para a cura do concreto e começamos a desenformar os nossos pilares. No 4º dia de trabalho da obra, iniciamos a fixação das chapas metálicas no pilar de concreto, essa que vai receber e fixar os pilares de madeira. A ideia desse sistema é deixar o pilar de madeira elevado do chão, isolando ele da parte úmida do solo, prolongando a sua vida útil. Depois de colocar cada pilar no seu lugar e escorar eles com algumas escoras provisórias, a gente bateu o nível com a mangueira de nível e definiu a altura de cada pilar, conforme a inclinação do nosso telhado. Com os pilares já nivelados e cortados, iniciamos a instalação das vigas e das treliças que vão segurar a cobertura. Lembrando que a gente reutilizou toda essa madeira e, para dar maior sustentação, a gente utilizou uma estrutura duplada de madeira. E enquanto o James ia finalizando essa parte estrutural para receber as placas de policarbonato e também a esquadria, eu fui fazendo a parte de estrutura da nossa parede de terra. Bom, então agora a gente vai começar os processos da parede de pau a pique, ou quincha, ou taipa de mão, depende da região. Ela vai estar aqui nesse vão, que o James já fez a estrutura, e também nesse lado aqui no meio é a porta. E a gente vai estar reutilizando essas madeirinhas aqui, ó. Então a gente filetou elas e vai estar utilizando essas madeiras. Vamos lá fazer essa estrutura? O ideal é que essa estrutura fique com um espaçamento de pelo menos 4 dedos ou 10 a 12 centímetros. E também nos caibros a gente pode estar fixando alguns pregos para auxiliar na fixação da massa junto à nossa parede. Depois, com a estrutura pronta, a gente foi coletar a terra para a produção da massa. Bom, então agora a gente vai fazer a massa de terra para colocar na parede. Aqui eu já misturei a areia e a terra. E o traço dessa massa, a gente fez os testes de hambúrguer e o traço ficou o melhor 1 para 1. Um de terra e um de areia. E aí a gente vai misturar água e palha também. A gente tá usando essa daqui, que é a cícula de pinos. E ela tem um tamanho bem bom já e é bem resistente. Então a gente vai misturar tudo e colocar essa massa na parede. O ponto da massa em relação à umidade, a gente vai testar jogando uma bolinha, mais ou menos desse tamanho, na altura da nossa cintura. Bom, agora a gente já tem a massa pronta, e ela tem que ser bem pastosa mesmo. E a palha, a gente tem que puxar e perceber que tem bastante palha no interior da massa. E agora é só a gente recolher essa massa e colocar na parede. A massa ela é colocada na nossa parede de baixo para cima, preenchendo todos os espaços sem deixar nenhum ar dentro e também cuidando para deixar o mais uniforme possível. Enquanto a Paula ia finalizando as paredes de terra, eu ia iniciando a fixação das placas. Essa placa é de policarbonato alveolar e aqui utilizamos um parafuso autobrocante para madeira para a fixação correta dessas placas. Agora chegou a parte dos acabamentos na parede de terra. Aqui ela já estava seca e a gente vai começar aplicando o reboco grosso. E ela é uma massa que fica um pouco mais fininha, assim, por conta dos materiais estarem peneirados. E a gente vai usar ela para fazer a regularização da parede de pau a pique. Primeiro, então, a gente passa uma camada dessa mesma massa com um pouco mais de água, para ela dar a liga entre a parede e o reboco que vai vir na sequência. E agora a gente vai começar aplicando.
A aplicação ela pode ser com a mão ou também com espátulas. Aqui eu gosto de fazer com a mão mesmo. E ou a gente pode esfregar com um impacto maior, ou também arremessar assim. Enquanto a Paula ia fazendo o reboco grosso, eu ia confeccionando a porta e também dando alguns acabamentos na fixação das placas. Na sequência do reboco grosso, foi aplicado um reboco fino de cal e areia fina. E enquanto tudo isso acontecia, a gente ainda arrumou um tempo para ir na loja de tintas naturais, que na verdade é um barranco que você encontra na beira da estrada, para procurar os tons e pigmentos para fazer a nossa tinta de terra, que ia dar o acabamento final da nossa parede de terra. Uma parte legal de se cuidar nesse ponto é você pegar um pouco desse pigmento, que é a argila, e esfregar na sua mão. Se pintar a sua mão é porque também vai pintar a sua parede. Depois de coletar, a gente teve que peneirar todas essas cores para ficar só com a parte mais fininha da nossa argila. E aí chegamos nesse resultado de pigmentação, uma variedade bem grande e que deu para trabalhar bastante com desenhos de diferentes tons de pigmentos. Então, antes de pintar a nossa parede, a gente pensou num desenho que segue a lógica de representar um pouco dos animais e vegetações da região. Então a gente fez esse desenho e depois repassou ele para a nossa parede. E enquanto o James ia aplicando a nossa tinta na parte interna da nossa estufa, eu ia fazendo os desenhos na parte externa, aplicando algumas demãos para deixar o desenho mais uniforme e homogêneo. Quase pronto, mas com muita atenção nos detalhes, como essa maçaneta que o James encontrou no meio do mato, um galho caído, e teve uma ótima função para estar puxando a porta. E foi assim que ficou a estufa do Celso e da Jaque, com muita beleza e funcionalidade. E se gostou desse vídeo, não deixa de curtir. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau e até a próxima!